Salve nação! E antes de mais nada, quero lembrar que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular, seja Android ou iOS, é completamente gratuito e o link para download tá na descrição desse vídeo. Também quero pedir a curtida para fortalecer o trabalho, quero convidar você a se inscrever aqui no BL, caso ainda não seja inscrito, quero pedir para você manifestar a sua opinião lá nos comentários. Se liga aí! A expectativa poderia ter sido outra? Boa noite. Boa noite. O primeiro tempo muito ruim, né? Primeiro tempo muito sem foco, sem... o segundo tempo a gente já voltou bem melhor, acho que a gente já jogou menos de igual para igual, igualou finalizações, era natural que o Fluminense trocasse mais passes, é a característica do time do Fluminense. Tivesse mais posse de bola um pouco que o Fortaleza, mas é difícil, porque você quer... Eu gostaria de poder hoje estar com 52 pontos e ter a mínima chance de jogar no Castelão com uma chance de uma pré-Libertadores, né? Então, a gente se frustra um pouco com relação a isso, mas também a gente tem que ver o outro lado. Fortaleza fazer 50 pontos na Série A, ter uma arrancada como teve no segundo turno, também a gente tem que valorizar esses atletas. E no futebol é assim, é muito difícil você manter poder de concentração. Quando você atinge objetivos que para muitos era impossível, você consegue atingir um objetivo e às vezes você perde um pouco de concentração. Acho que foi o caso do primeiro tempo do jogo de hoje. Infelizmente abaixo, muito abaixo do normal que a gente joga. E o que você mais gostou da sua equipe no jogo de hoje, Rogério? Mas eu acho que o time competiu no segundo tempo, mesmo quando teve com 10, conseguiu se postar, um 4-3-2 ali na frente, a gente deixou Chiesa com o André, recuou o Edinho, porque nós não tínhamos mais substituições para fazer, uma pena o Oswaldo sair tão cedo, machucado, né? Então o time soube se postar dentro de campo e aguentar a pressão do Fluminense com um jogador a mais, até que o jogo se igualou. E o jogo se abriu muito, né? Foi chute para lá, finalização para cá, finalização dos dois lados e no final ainda o Fluminense levou mais perigo. O Felipe fez duas boas defesas, né? No final. Nós finalizamos um pouco mais de fora da área, longa distância. Mas foi um jogo abaixo, que eu posso dizer, da nossa média. Também tem o cansaço, né? Viajando já, jogo quinta, domingo, quarta, com viagem. Nós não conseguimos nem vir direto de Goiânia para cá, temos que ir a São Paulo, ficar esperando, pega avião, vem para cá. Já está na hora de jogar de novo, né? O jogador também não é máquina, né? Mas assim, feliz pelos 50 pontos alcançados, com o objetivo de tentar, falei para eles agora, né? Se manter focado, sério, fazer mais 2 treinamentos, sexta e sábado, e tentar a vitória como uma despedida nossa do Castelão no jogo de domingo, que é um jogo dificílimo contra o Bahia. Rogério, aqui atrás, boa noite. A gente está ao vivo no Central Fox. Você já falou sobre a questão do jogo contra o Bahia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que você espera, principalmente do torcedor, nessa despedida que vocês terão, e você já projetando 2020 também, um ano que o Fortaleza vai estar numa competição sul-americana. Eu acho que o torcedor, ele compreende o esforço desse time, a dedicação de todos. Eu espero que o Castelão esteja lotado, porque o feito que nós conseguimos, que esse time conseguiu, não era esperado pela grande maioria, até mesmo por nós, né? Uma competição tão equilibrada, Fortaleza tem a menor cota de TV da Série A. Fortaleza recebe metade da cota que recebe os outros times que assinaram com a Tânia, por exemplo, até mesmo o próprio CSA. Então, assim, um clube que conseguiu manter seus pagamentos em dia, conseguiu manter tudo em dia, eu acho que é motivo de orgulho para o torcedor, e grande parte disso se deve à presença de público no estádio. Quem sustenta realmente o Fortaleza é o seu torcedor, é um cara que é apaixonado, que vai ao estádio sempre, que vibra sempre. Então eu tenho certeza que o estádio vai estar cheio, de uma maneira a agradecer esses atletas por colocarem essa instituição hoje num patamar sul-americano, né? Mesmo que não seja a principal competição da América do Sul, que é a Copa Libertadores, mas jogar uma competição internacional depois de 101 anos de existência, eu acho que tem um valor inestimável para esse clube, né? Então, eu acho que é a maneira de mostrar para esses jogadores o agradecimento e essa simbiose que existe entre esse time e a torcida, que foi o que segurou o Fortaleza na Série A desse ano. Os jogos no Castelão sempre com muito apoio do nosso torcedor. Rogério, boa noite. Aqui, boa noite. Parabéns pela campanha excepcional do Fortaleza, realmente vir da Série B
fazer 50 pontos, em nenhum momento chegou a brigar pelo rebaixamento, como outras equipes que têm um orçamento muito maior, conforme você mesmo comentou. A minha pergunta, se me permite duas, é a seguinte: a primeira o que o Fortaleza precisa fazer para continuar transcendendo, ou seja, ultrapassando expectativas e poder chegar forte, como foi o Atlético Paranaense ano passado, com alguma chance de talvez vencer, por que não? E a minha segunda pergunta é a seguinte: um campeonato que nós tivemos um Flamengo, um Jorge Jesus, propondo reflexões ao futebol brasileiro. Qual foi, do seu ponto, na sua análise, no seu ponto de vista, a maior contribuição do ponto de vista tático do Jorge Jesus? Obrigado. Com relação ao Fortaleza, né, conseguir repetir esse feito do Atlético, eu acho que o Atlético demorou anos e anos para se estruturar. Eu lembro quando o seu presidente falou um dia que ia ter um estádio novo, próprio, né, e conseguiu. Primeiro falou que ia ser campeão brasileiro, e na década passada conseguiu. Depois falou que construiria um estádio próprio, e tem um dos melhores estádios do Brasil. Tem um dos melhores centros de treinamento do Brasil. Eu acho que é através da estrutura, no investimento em jovens jogadores. Aqui, a renda per capita ela é muito diferente do Paraná. Nós temos, por exemplo, acho que a chance de bater a segunda melhor média de público do Brasil, só atrás justamente do Flamengo, que você citou agora. Mas a gente não consegue ainda ter um ticket médio para acompanhar as equipes do sul, sudeste do país, né? Eu acho que é um trabalho de muito tempo, assim, que vai longo, e se o Fortaleza conseguir se manter na série, as pessoas às vezes pensam, não, o Fortaleza está, acho que em 9º lugar, né? Pode cair uma posição amanhã, não sei. Mas não é um trabalho fácil, é um trabalho muito árduo, e tem que ter gente séria na direção, como é o caso do presidente que hoje ocupa, né, o cargo no Fortaleza, o cara que tem visão de futuro, um cara que correu riscos, mas dentro da... Eu lembro quando ele pediu para montar esse time em 2018, que nós tínhamos, eu pedi quanto que nós temos por mês para gastar. E nós montamos um time dentro daquele orçamento, independente do que iria acontecer. Então, nós não extrapolamos o orçamento, mantivemos um padrão até o final do ano. Tanto é que o clube fecha o ano conseguindo pagar todos os seus atletas. Eu acho que isso também ajuda muito a você manter o bom ambiente. Conseguimos contratar jogadores de muito bom caráter e que vestiram a camisa literalmente do clube, né? Agora tem que manter isso para o próximo ano, seja quem estiver no Fortaleza, os atletas, que é natural que haja troca, né, de atletas, enfim. O presidente continua por mais 2 anos no clube, mas que a gente tenha essa mentalidade. Não vai ser fácil. Ano que vem nós temos um Bragantino com um orçamento gigantesco, um Red Bull, né? Nós temos o Curitiba tradicionalíssimo, nós temos a Volta do Esporte, que é um nordestino grande e tradicional. Ou seja, é muito difícil conseguir repetir uma campanha como esse ano para o próximo ano. Talvez, se o Fortaleza conseguir se manter cada ano numa primeira divisão, mais estrutura ele vai conseguir ter para conseguir um dia ser um time que se mantenha constantemente numa Série A. Rogério, boa noite. Você... Desculpa, o Jesus, né? Eu acho que ele fez, acho que é inegável a direção do time do Flamengo, como ele levou o Flamengo às suas conquistas, um treinador com uma mentalidade ofensiva. Eu gosto muito, acho que tanto não só ele, como o próprio Sampaoli também fez isso, o próprio Thiago também fez isso no Atlético Paranaense, né? O Renato no Grêmio. Eu acho que todos são merecedores por terem peças e saber utilizá-las. Eu acho que treinadores que conseguiram extrair o máximo dos jogadores. Eu acho que são 3 times no Brasil que, dentro do seu patamar, o Flamengo com os títulos de Libertadores e de Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense com o título da Copa do Brasil, o próprio Fortaleza com o título da Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e entrando pela primeira vez numa competição internacional, cada um dentro do seu nível, conseguiu mostrar para o país que é possível se jogar um bom futebol, praticar um bom futebol. E ele, o mais importante para mim, o que eu destaco, é conseguir manter o foco dos jogadores e manter a intensidade do time em todos os jogos. Mesmo depois de ter sido campeão, conseguir enfrentar o Palmeiras e vencer de 3-1. Isso eu acho que é o mais importante, fazer com que os jogadores mantenham focados.
coisa que hoje, infelizmente, no primeiro tempo, nós não conseguimos aqui. Rogério, boa noite. Tudo que está acontecendo também com Fortaleza, essa boa fase, passa por você. Então não tem como a gente não perguntar nesse momento sobre o seu futuro, como é que está essa questão, renovação. Rogério Ceni fica para o próximo ano? Quando nós acertamos esse contrato, né, eu estou falando ainda de janeiro, nem estou contando a minha saída, né, porque quando eu voltei para cá, eu nem contrato assinei com Fortaleza. Eu vim pela necessidade e pela gratidão que eu tinha ao clube, pelo sentimento que eu tinha de... O presidente me pediu muito para que eu voltasse, por mim já tinha dado como encerrado o ano, pelo desgaste, na verdade, que aconteceu nessa passagem pelo Cruzeiro. Mas eu achei que eu devia também alguma coisa ao clube, né? Então nós fomos assinar o contrato agora, faz alguns dias, 15 dias, só para protocolar realmente, não ser o contrato que vai para registro, né? E nós temos aí até, acho que sexta-feira da semana que vem, foi o que foi combinado para dar uma resposta. Então nós temos, provavelmente até semana que vem, nós vamos sentar até o domingo, quem sabe, porque eu já tenho, segunda-feira eu tenho que estudar, curso, mais 10 dias de curso de treinador, né? Então eu tenho que ficar 10 dias de volta aqui ao Rio de Janeiro, em Teresópolis, né? Mas a gente deve conversar até o final de semana e vamos ver qual é a possibilidade ou de ficar, dar continuidade ou de seguir em frente. É uma decisão muito difícil, mas que tem que ser tomada em algum momento, mas não antes de domingo, não antes de tentar fechar esse ano com 53 pontos, o que seria a maior, aliás, já é essa a maior campanha do Fortaleza na história dos pontos corridos, e tentar fechar com uma melhor equipe do Nordeste dentro do Campeonato Brasileiro e tentar também manter esse 9º lugar, seria muito legal para a gente. Boa noite, professor. Boa noite. Satisfação falar contigo. Antes Prazer é meu. de conhecer, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Prazer, Edson Marques. Parabenizar por essa campanha excepcional, como já foi falado aqui pelo Fortaleza, mas eu gostaria de falar com você também a respeito do seguinte: essa tua saída no meio da temporada, né, para a equipe do Cruzeiro, como foi a tua volta com esse grupo? Houve um arrependimento em ter saído? E em relação às escolhas, hoje o Rogério Ceni pensa mais na hora de tomar a decisão em sair de um lugar que o acolheu tão bem? Veja bem, meu pai sempre falou, quando eu era garoto, né, que na vida você só acerta e erra se você tomar decisões. Quem não toma decisão na vida... Eu, quando era goleiro, eu batia faltas e batia pênaltis. Eu perdia e acertava, mas eu tomava as decisões. Então, na vida é assim. Você toma decisões, eu não vejo como um erro, porque o Cruzeiro é uma grande equipe do futebol brasileiro, passa por um momento extremamente complicado e difícil na parte administrativa, mas é um dos grandes, não deixa de ser um dos grandes clubes do futebol brasileiro. E me contrataram eu entendi que era para fazer as coisas acontecerem. E eu tenho certeza que teria feito as coisas acontecerem. Mas existem escolhas, como nós falamos antes. E no final, saindo do Cruzeiro, eu fiquei 2 dias refletindo com o convite do presidente e me senti na obrigação de vir e tentar. Eu acho que foi um risco muito grande assumido em voltar para o Fortaleza, mas eu acho que é uma história que fecha um ano. Não digo que foi um arrependimento, mas foi uma grande experiência de vida, uma tomada de decisão muito difícil, mas uma grande experiência de vida. Então, assim, eu fico feliz por ter voltado e ter entregue ao Fortaleza, ou ajudado a entregar, porque, na verdade, quem entregou foi esse grupo de jogadores. O treinador é uma peça, às vezes, importante no dia a dia, mas sem a boa vontade da execução no campo, não há treinador que resista. Então, assim, acho que talvez os grandes merecedores é o próprio Fortaleza na sua tentativa de reorganização, o clube, e os atletas que se entregaram. Eu sou uma peça que faz parte do contexto, né? Mas fiquei feliz em ter voltado. Foi extremamente cansativo, difícil de se manter focado, voltar num domingo, jogar na segunda contra o Botafogo e fazer um encerramento de ano dessa maneira. Mas sou muito grato a tudo que aconteceu esse ano, das experiências ruins, difíceis, e também de um final de ano que foi, acho que, heróico para essa equipe do Fortaleza. Só me permite Sim. só mais uma colocação. Em relação à Libertadores,
Se você tivesse continuado no Fortaleza, será que esse time poderia ter ido mais longe? Não tem como avaliar isso, né? O Zé passou por lá e também fez um trabalho bom, deixou coisas boas lá que a gente pôde aproveitar. A gente tem que reconhecer também o trabalho que ele fez durante o mês e meio que ele teve por lá. Nos ajudou muito a gente a ter esse sucesso na parte restante do ano. Então, não se pode dizer que estaríamos ou não. Se o pênalti contra o Inter entra, nós também poderíamos estar. Então, é uma linha muito tênue entre o sucesso e o fracasso, né? Quer dizer, aqui não há fracasso, na minha opinião, né? Mas entre o sucesso e o sucesso, tá entendendo? Talvez uma bola que entrasse, nós estaríamos hoje com 3 pontos, o Inter com 1 ponto a menos, nós com 2 a mais, e nós estaríamos nessa briga até o final. Mas eu extremamente orgulhoso do time que eu dirigi nesse ano de 2019, talvez o ano mais especial da história do Fortaleza. Rogério, aqui atrás, boa noite, parabéns pela campanha no Fortaleza.